igreja, glória a Deus. A paz do Senhor. Falei pro pastor que eu ia ficar à vontade. Estou muito feliz mesmo, de verdade. Estou muito feliz. Eu estou com medo, lógico, mas eu queria muito. Queria muito falar aqui de Deus, porque falar de Deus é maravilhoso, né? Então eu quero falar de Deus, vamos falar de Deus, esse Deus maravilhoso que mudou a minha vida, mudou a sua vida, e eu creio em nome de Jesus. E eu vou ler aqui, a minha palavra está no livro de Abacuque. E o versículo que eu escolhi, eu encontrei em outros livros também da Bíblia, né? Em Hebreus, Romanos, em Gálatas. Mas aí eu vim em Abacuque, que é no Antigo Testamento. E eu falei, Abacuque? Quem é Abacuque? Onde fica Abacuque? Cuque? Quem é? Aí eu nem sabia nem onde ficava Abacuque, eu vou falar a verdade. Aí eu fiz um mapa, aí se alguém quiser seguir meu mapa para ajudar, vai lá no último livrinho lá do Antigo Testamento, vai voltando. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, aí Abacuque. Aí eu achei Abacuque. E o versículo que eu escolhi, que Deus falou muito ao meu coração, está aqui em Abacuque 2, na parte B, que diz assim: mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Então eu vou orar a Deus agora para pedir para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que promova alguma coisa em vocês, o que eu vou falar, que não seja eu, seja Deus, através da minha boca. Papai querido, eu te louvo e te exalto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque chegou a minha vez. Eu estou muito feliz, Senhor. Eu não sei nada, Senhor, mas o Senhor sabe tudo. Eu sei que o Senhor pode me capacitar, Senhor. Então, pela minha simplicidade aqui, Senhor, fala a tua igreja, Senhor, e que eu possa promover alguma coisa, Pai, a cada um dos irmãos, que eu possa promover o bem na vida deles e que eles possam a cada dia mais viver pela fé, Senhor. Amém? Irmãos, para começar, eu vou seguir do jeito que eu precisei para entender Abacuque. Então, Abacuque, ele foi um dos profetas menores do Antigo Testamento, né? E não tem muita coisa assim que fala dele relacionada à vida pessoal. O que eu encontrei é que o nome dele em hebraico está relacionado a abraço. Isso sugere que seja por ele ser um profeta amoroso do tempo dele, um profeta que queria abraçar o povo, carinhoso, queria trazer para perto de si. E ele vivia em Judá. Judá, existia um povo lá de Deus, um povo separado, um povo escolhido de Deus. E pelo conteúdo aqui do livro, indica que isso aqui foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Então não há muita coisa, não achei muita coisa falando de Abacuque, só que ele é um profeta de Deus e Deus falava através da boca dele. Para que vocês possam entender o cenário da época, o que estava acontecendo naquela época. Judá, ela estava envolvida no pecado, o povo de Deus estava envolvido no pecado, e havia crueldade, idolatria, imoralidade, opressão, as leis de Deus eram ignoradas, e os caldeus, eles viviam ali por perto, no Oriente, que eram os babilônios, e eles tinham total controle assim, do local, eles eram sanguinários, eles gostavam de fazer com violência, de destruir. E Judá, o povo de Deus escolhido, que tinha que ser santo, separado, estava naquele meio ali. Não era um povo certo. Isso entristecia muito o Senhor. E começa aqui, no capítulo 1, Abacuque com muitas dúvidas. E ele pergunta assim: até quando, Senhor? No capítulo 1. Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade? A iniquidade é o pecado do povo crente, né? E ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio? Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai,
Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ou seja, ele via tudo aquilo e ele, sabe, e tinha dúvidas na cabeça dele. Perguntava: Senhor, por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Por quê? Por quê? Eu sou povo santo. Existe gente inocente no meio, mas por que, Senhor? Tanta coisa que acontece. E eu vejo, irmãos, que comparando com os nossos dias hoje, não é diferente. Nós encontramos também, infelizmente, no nosso meio, violência, crueldade, idolatria, igual na época que tinha, no cenário da época. E muitas vezes, aos nossos olhos humanos, a gente acha que Deus não vai agir com isso, que fica impune. O pecador está sempre lá prosperando, ganhando todas, e a gente só sobrevivendo, sabe? A gente, mas eles estão lá, vencendo todas. E Abacuque ficava com essa dúvida, perguntando: Senhor, por quê? Por que o Senhor permite? Sempre fazendo essas perguntas. Aí Deus respondeu a Abacuque, e ele falou que ele estava a par de tudo. Deus estava vendo, Deus é soberano, Ele sabe de tudo, só que é tudo no tempo dEle, irmãos. Assim como na vida do povo de Judá, na nossa vida também. Então espera no Senhor. E para continuar aqui, Deus fala que está vendo a iniquidade do povo de Judá. Eles são violentos, só que Deus ia tratar de justiça com eles. Com violência seria tratado com mais violência. Deus ia pegar aquele povo ímpio, pecador, pior que eles, para ir lá colocar o juízo em Judá. E quando ele falou isso, o Senhor ainda cita e fala assim, porque no capítulo 6, porque eis que suscito os caldeus, uma nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir morada nas suas. Então o que é suscitar? Deus ia pegar aquele povo lá violento e ia promover eles, fazer eles aparecerem à tona, pisar mesmo, massacrar o povo de Judá. E quando Deus falou isso com Abacuque, ele: não, peraí, Senhor, não, como assim vai fazer isso? Mas, Senhor, não pode fazer isso. Então ele não aceita, ele acha que isso aí é terrível. Deus usar dessa justiça, usando um povo pior que eles, mais pecador, para fazer eles se endireitarem. E ele até questiona a Deus e fala: Senhor, mas será que o Senhor é tão puro assim, que o Senhor não consegue ver o vexame, os maus tratos que agem com a gente? Será que o Senhor não consegue ver? Então ele tinha muita dúvida, gente, igual nós. A gente vê as coisas erradas acontecendo e fala: Senhor, mas até quando? Como que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? O ímpio prosperando e o seu povo perecendo, mas é tudo no tempo de Deus. E ele sempre questiona ao Senhor. Só um momentinho aqui. No capítulo 2, irmãos, Abacuque mesmo, com tantas dúvidas mesmo, ele angustiado, ele resolve esperar em Deus. Aí ele, de tanto perguntar, Deus respondeu com ele, então ele resolve esperar em Deus. E ele diz assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e eu responder-te-ei quando eu for arguido, quando surgir a sentença. Eu vou esperar, eu vou me afastar, eu vou orar, eu vou vigiar, e vou esperar o Senhor falar comigo. E irmãos, aqui, e Deus respondeu que os caldeus também, eles terão um castigo deles a seu tempo. E ele disse assim que ele ia, tudo que o Senhor disse que ia fazer com o povo, futuramente, serviria para outras gerações. Então ele pede para Abacuque anotar isso. Quer ver onde é que está? Deixa eu ver aqui. Aqui, no capítulo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda do tempo determinado, até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virás, não tardarás. E quando o Senhor fala isso, começa a surgir assim um sentimento diferente, de confiança mesmo, de fé em Abacuque.
porque ele viu que Deus é soberano. E ele resolveu esperar, resolveu orar. E quando isso acontece, eu vejo aqui, ó, só um momentinho. Aqui, sim. Deus cita o versículo que eu falei, que é um dos mais gloriosos para mim, que fala que o justo por sua fé viverá. Mas o que é ser justo? Justo é você ser reto, é você ser íntegro, é ser você exato diante do Senhor, diante do que o Deus fala para você fazer. Ser cristão mesmo. Então, esse justo, pela sua fé viverá. Então, não importa a circunstância, se tem violência ao seu lado, se tem idolatria, se tem aquilo, confia no Senhor, porque o justo, seja diferente, o justo, por sua fé, viverá. Aí o Senhor aqui também, ele cita do versículo 6 até o 20, ele cita até algumas coisas de por que iria castigar, alguns motivos que iria castigar os caldeus. Então ele fala assim, que eles tinham acúmulos de bens, pegavam as coisas das pessoas que não lhe pertenciam. Eles tinham uma confiança exagerada em si próprio, eles se achavam, né, podiam tudo, através da violência podiam tudo. Então, eles induziam também outras pessoas ao pecado, e Deus foi citando, idolatria. Então, depois vocês leem com calma na casa de vocês, tá bom? No capítulo 3, Abacuque aqui, ele descansa no Senhor. Então, a partir daquele momento que ele teve um relacionamento mais de confiança, de conhecer mais o Deus que ele servia, ele ora ao Senhor e louva o Senhor. E aqui está no capítulo 3, do versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira te lembra-te da tua misericórdia. E o que significa isso? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu entendi que é assim, que você pode conversar com Deus, você pode ter esse relacionamento com Deus e falar os seus medos, expor para o Senhor. Senhor, eu tenho medo disso, minha dúvida é isso, porque Ele é Deus, Ele é seu Pai. Ele vai conversar com você, vai cuidar de você. Você pode dizer para Ele o que te assola, quais são os seus medos, o que te aflige. E aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva porque dá vida, estava morto. Então ressuscita, Senhor, ressuscita a tua palavra no meio do teu povo, porque é o teu povo, Senhor. E aqui notifica, faze conhecido, Senhor, que a tua palavra seja conhecida em todo o povo de Judá, Senhor. E a partir desse momento que ele conversa com o Senhor e faz essa oração aqui, que ele temeu, que ele pede o avivamento, ele muda o seu questionamento. Então, lá no início, quando ele tinha aquela dúvida, Senhor, por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Por que, Senhor, o pecado cresce? Por que a idolatria? Por quê? Por quê? Aí, a partir do momento que ele tem um relacionamento com o Senhor, muda essa atitude. A atitude de fé dele, quando ele percebe, ele entende que o justo vive pela fé e não pelas circunstâncias, apaga as circunstâncias, esquece. Ele começa a mudar o seu questionamento. Aí ele não pergunta mais, por que Deus permite isso, que essas coisas aconteçam? Aí ele fala, olha que lindo, ele fala, Senhor, quem é o Senhor, quem é Deus que me cuida, que me abraça, como diz o nome dele. Quem é o Senhor que me sustenta no meio de tudo isso aqui, Senhor? Quem é o Deus que me sustenta quando essas coisas estão acontecendo? É diferente. Então, por que Deus permite? Era a dúvida dele no início. Mas a partir do momento que ele decidiu ser um homem de fé e viver pela fé, ele fala, Senhor, quem é o Senhor que me sustenta, que me guarda ao meio de tudo isso aqui que está acontecendo e me protege e me faz ficar bem? Então, isso aí, gente, é uma declaração linda mesmo, porque é de uma pessoa que realmente está vivendo pela fé, uma pessoa que confia certamente em Deus, que não tem dúvidas. E Abacuque, ele faz uma oração magnífica, eu achei linda, uma poesia, né, que demonstra a sua fé realmente em Deus. Ele aqui, ó, no capítulo 3, versículo 17, ele citou aqui algumas coisas que eram essenciais para a época
no período que ele estava vivendo. Eu vou ler com os irmãos, né? Que ele fala sobre comida, né? Ele fala sobre plantas, coisas que eram importantes para a sobrevivência do povo na época. Então ele fala: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Então, essa aqui é uma mudança transformadora, é uma frase, é uma poesia, lindo mesmo, de quem confia no Senhor totalmente, de quem vive pela fé. E eu quero, irmãos, orar com vocês. Eu queria até pedir para vocês, para a gente repetir novamente o capítulo 17, só que agora eu falo assim: porquanto ainda que... Não vamos falar o que era essencial naquela época. Eu quero que cada um de vocês... Eu gostaria que todo mundo ficasse em pé. Pode? Ficasse em pé. E eu quero que assim vocês digam 6 coisas que são essenciais para vocês. Vamos fazer agora, cada um fala o que é para si. Pode falar alto, para o inferno ouvir, para glorificar o nome de Deus. Então eu vou falar assim: porquanto ainda que... Eu vou falar 6 coisas, aí vocês falam aí 6 coisas também que são importantes para a vida de vocês. E no final a gente ora junto aqui, lê o versículo 18, tá bom? Mas no 18 fala assim: eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Alegrar é alegar mesmo, pode pular, é se alegrar. Exultar, o que é exultar? É júbilo, alvoroço. Então vamos lá, gente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, porquanto ainda que o desemprego me falte... Vamos, gente, cada um fala o seu. São 6 coisas essenciais para a vida de vocês. É profético. Vamos dizer, vamos lá? Porquanto ainda que o desemprego me falte, que meu casamento seja destruído, que a crise venha alcançar o meu lar, que o meu ministério caia, que tudo dê errado, que a crise invada o país. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Aleluia, irmãos. Vocês falaram? Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo, gente. Deus é maravilhoso. E eu quero orar com vocês. Papai amado, muito obrigado, Senhor. Em Ti eu confio, Senhor. Eu não olho para as circunstâncias, Senhor. Eu olho para aquilo que sai da Tua boca, Senhor. O homem pode dizer que a crise vem, mas eu digo primeiro: o Senhor vem, o Senhor Jesus me consola. Eu tenho um caráter, Senhor, de uma pessoa justa, e o justo viverá pela fé. Senhor, eu Te agradeço essa oportunidade, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado. Na minha simplicidade, Senhor, eu quero dizer que, Senhor, que sem o Senhor não somos nada, Senhor, dependemos de Ti, Senhor. Muito obrigado, papai. A partir do momento que eu mais conheço o Senhor, a cada vez que eu mais leio a Tua palavra, o meu relacionamento contigo cresce, Senhor, e vira em confiança e em fé, e assim eu viverei pela fé, papai querido. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém.